Boa noite, amados, a paz do Senhor. Que bom que o Senhor nos concedeu mais uma oportunidade para nós estarmos juntos, para aprendermos a palavra do Senhor. Nós, como todos vocês têm conhecimento, né? Nós começamos o resumo da Bíblia. Temos Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Depois todos os livros históricos, os livros poéticos, os profetas maiores, os profetas menores. Chegamos no Novo Testamento, passamos pelos evangelhos, e agora livro de Atos, Atos dos Apóstolos e as cartas paulinas. E nós agora chegamos na segunda epístola de Paulo a Timóteo. Eu quero dividir com você um pouquinho aqui essa epístola, aprender um pouquinho nessa carta. Então eu quero te convidar, vem comigo. Vamos aí passar aí uns minutinhos juntos. Quero agradecer a Deus pela tua vida, por você abrir a sua casa para eu entrar, para eu falar do amor de Cristo, para nós aprendermos juntos. Se você tiver uma Bíblia aí, você pega a tua Bíblia e vamos aprender um pouquinho sobre essa epístola de Paulo ao seu filho Timóteo. Vamos orar? Espírito Santo didático, venha sobre nós te convidamos. Senhor, essa aula, tudo que nós vamos falar aqui é para a glória, é para louvor do teu nome. A tua palavra diz que quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazer tudo para a glória do teu nome. Então estamos aqui para glorificar o teu nome. Traz, Pai, a tua graça, a tua sabedoria, Pai, essa palavra que venha cair como semente em terra fértil, em nome de Jesus. Amém, querido? Estou muito feliz mesmo de poder voltar com esta aula, e hoje falaremos um pouquinho dessa segunda carta de Paulo a Timóteo. Como vocês devem ter conhecimento, Paulo estava já no finalzinho, ele estava preso, estava em Roma, e numa prisão doméstica, em uma casa. E Nero, que odiava os cristãos, já estava ali pronto para terminar com Paulo. Mas Paulo mesmo, no fim, sabendo que o tempo dele havia chegado, Paulo se preocupa com a igreja. Por isso Paulo escreve esta carta ao jovem pastor Timóteo. Então, queridos, se você almeja um dia ser um obreiro, se você já é um obreiro da casa do Senhor, então esta carta é para você. Você é um trabalhador da casa do Senhor, porque o que Jesus nos chama, não mais de ovelhas, mas de trabalhadores. Olhar para o campo, tem poucos trabalhadores, então ele está contando com você, contando comigo. Então essa segunda carta pode também ser intitulada como o testamento de Paulo e sua última vontade. O testamento de Paulo e sua última vontade. Esta carta é uma carta muito emocionante, pois o apóstolo está aguardando a sua execução. Você pode parar um pouquinho e pensar, nós ouvimos falar tanto de Paulo, né? E agora ele está aguardando a sua execução, mas ele não desiste. Quantos de nós, em uma situação muito mais confortável, temos desistido? Então, já desse início de aula, eu quero dizer para você, Paulo estava ali aguardando a sua execução, mas
Mesmo assim, ele não desistiu. Ele não desiste do evangelho, de pregar, de exercer o seu chamado, mesmo aguardando a execução. Execução essa, a qual se deu no período do governador Nero, o qual nutriu um grande ódio pelos cristãos. Em 64 depois de Cristo, Nero deflagrou um grande incêndio em Roma e colocou a culpa nos cristãos. Se você sabe, naquela época, ele fez isso para quê? Para poder matar e encarcerá-los. E Paulo, então, ali aguardando a sua execução, embora Paulo saiba que não irá escapar, o apóstolo demonstra sua preocupação com Timóteo, bem como com as outras pessoas. O que aconteceu nessa época? Nero matou muitos crentes, fez fogueira, queimou cristãos vivos. Os cristãos foram mortos, queimados vivos, querido. Aí, o versículo-chave que eu encontrei aqui e quero passar para você, está aqui claro que todo que eu vou estar falando da segunda epístola de Timóteo, no capítulo 2, verso 15, ele falou assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem o quê? A palavra da verdade. Eu vou falar sobre isso mais à frente, sobre este versículo. Aquilo que Paulo, falando para Timóteo, Deus fala conosco. Existem duas áreas fundamentais a todo obreiro. Primeiramente, a vida, o caráter, precisam ser aprovados. Já estou adiantando, né? E a segunda questão é o conhecimento bíblico. Querido pastor, o obreiro, o trabalhador, eu estou colocando você. Nós precisamos nos preocuparmos de estudar a palavra. Ah, não, eu tenho preguiça de ler. Não, você não pode ter preguiça. Você precisa estudar a palavra. Por isso que ele falou assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar. Tenha caráter, né? Claro, nós temos. Mas ele termina dizendo que maneja bem a palavra da verdade. Você é um grande homem, uma grande mulher de Deus. Mas você precisa manejar bem a palavra, ter o conhecimento. Por isso estamos aqui no dia de hoje. Amém, querido? Todo pastor precisa ter amor por estudar. Eu acho que quando fala em amor por estudar, é isso. Às vezes deixamos de fazer muitas coisas por falta de amor. Então nós precisamos ter amor e aprender, e estudar, e buscar mesmo, e ficar bem ligado. E procura apresentar-se a Ele. Claro, que você não tem o que se envergonhar. Isso aí é normal em nós. Mas precisamos manejar bem a palavra. A carta de 2 Timóteo, querido, apresenta instruções finais de Paulo a seu jovem amigo discípulo e cooperador. Timóteo, este é o foco da carta. A fé inabalável de Paulo e seu amor por Timóteo permeiam a carta de 2 Timóteo. O apóstolo Paulo tinha um amor paternal por Timóteo. Tudo que Paulo sabia, ele ensinou a Timóteo. Eu faço questão de ensinar tudo aquilo que eu sei, que eu aprendi até hoje. Eu não vou esconder nada e não tenho feito isso. Não tenho escondido. Eu louvo o nome do Senhor por isto. Se eu sei, eu vou passar para você. E Paulo, ele
abriu o coração, ele ensinou para Timóteo tudo aquilo que ele sabia. E Timóteo recebeu o legado de Paulo. E por isso o apóstolo o exorta a ser irrepreensível diante de Deus e das pessoas e manejar bem a palavra da verdade. Querido, o que eu mais almejo dentro do meu ministério é que os jovens que estão agora começando a dirigir culto, pregar, como aconteceu no culto no último culto das crianças, e agora no próximo mês de julho eu vou escalar esses adolescentes para também estar dirigindo culto, pregando, porque eu quero ver isto aqui que Paulo viu em Timóteo nesses adolescentes, nesses jovens. E você, homem, mulher, eu quero ver isso em você. Por isso Deus te colocou diante dessa câmera exatamente para isso, para você falar, não, eu preciso, eu quero. Qual o propósito dessa carta? Paulo está encarando o martírio. Não há dúvida na mente de Paulo acerca disso. Após uma vida toda de serviço a Deus e à igreja, o apóstolo está diante da face da morte. A carta é composta de exortações pessoais a Timóteo, o qual já era muito bem preparado na doutrina. Timóteo é desafiado a permanecer como uma testemunha fiel de Jesus e guardar com firmeza o ensino do Evangelho e do Antigo Testamento. A despeito de toda oposição, Timóteo deveria continuar seu trabalho de mestre, pastor e evangelista. Vai chegar uma hora que o pastor Edir não estará mais aqui. Vai chegar uma hora que jovens que estão agora começando a ministrar, como o jovem Lucas, como a jovem Tayane, como a jovem Sara, como o jovem Henrique, que dirigiu o culto com excelência. Eu creio, eu acredito que esses jovens são jovens que Deus está preparando para ser um Timóteo na nossa igreja. Deus está preparando para ser um Timóteo, para liderar, para estar à frente. Eu profetizo isso hoje, em nome de Jesus. O autor e data de 2 Timóteo. O apóstolo Paulo é o autor. Estou com saudade da nossa caneca do resgatado. Tomar uma água. O apóstolo Paulo é o autor de 2 Timóteo. Na ocasião em que escreveu essa carta, Paulo havia sido abandonado por todo mundo. Vamos ver uma coisa? Aí, abre no capítulo 4, no verso 10, 11 e 12. Olha, presta atenção. 10, 11 e 12. Paulo falou assim: porque Demas me desamparou, amando o presente século. Isso quer dizer que, como diz Paulo escrevendo a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, verso 4, diz que o Deus deste século. E eu vejo aqui que Demas amou o presente século. Esse desviou. E foi para Tessalônica, Crescente para Galácia, Tito para Dalmácia. Só Lucas está comigo. O único que ficou com Paulo foi Lucas. Ei, seja um Lucas, querida. Seja um Lucas, como apóstolo, como Lucas que escreveu, evangelista, né? Não era apóstolo. Seja um Lucas, médico. Seja um Lucas. Não seja um Demas. Não seja um Crescente. O próprio Tito. Foram embora, abandonaram Paulo.
Só Lucas ficou. Aí ele fala, toma Marcos, traz-o contigo, porque me é útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso. Nos versos 16 e 17, vemos que apenas Lucas estava com ele e que Paulo estava aguardando a sua execução e o seu martírio. Olha o 16 do capítulo 4. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes, todos me desampararam. Que isto lhes não seja imputado. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. Fica tranquilo. Eles te abandonaram, Paulo falou, eles me abandonaram na primeira defesa, foram embora. Agora estou aqui, preso, esperando a execução. Demas foi amor do primeiro século, foi embora, Crescente foi para Galácia, Tito para Dalmácia, somente Lucas ficou comigo. Aí ele fala que na minha primeira defesa ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de força. Ele faz isso mesmo, aleluia. E ele foi libertado da boca do leão. A primeira carta de Paulo a Timóteo, querido, como nós já estudamos, foi escrita quando Paulo estava em liberdade. Enquanto esta segunda, ele estava preso, né, entre os anos 65 e 66, repetindo o governo de Nero. Alguns acreditam que Paulo não morreu decapitado, e sim doente por causa do frio intenso que fazia em Roma. Eu, particularmente, não gosto muito de frio. Então, Paulo também não gostava também muito de frio, não. Aí nós não sabemos, tá? Se alguém, ele foi decapitado, ele morreu assim, frio. Alguns falam que ele foi decapitado, mas não tem algo 100% para dizer para você. Não, ele foi decapitado, ou morreu de frio. Não sabemos. Vou falar um pouquinho do esboço aqui. A carta começa com um conselho de pai para o seu filho. No capítulo 1, verso 1 a 18. Tá? O conselho de pai para filho. No capítulo 1, do 1 ao 18. Onde vemos Paulo encorajando Timóteo, lembrando-lhe que o dom de Deus estava sobre Timóteo, e por isso ele não precisava temer. Então Paulo vai fazer isso, vai no capítulo 1, Paulo vai encorajando, aconselhando, dizendo, não precisa temer. Mas vamos ler só o verso 6, 7 e 8, do capítulo 1. Diz assim o verso 6. Por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. Querido, Paulo já havia feito isto. Colocou as mãos sobre Timóteo. Você precisa se lembrar disto. E eu falei aqui o nome de alguns jovens, com exceção de da Tayane, que nós já fizemos isto. Os outros nós não fizemos. Mas breve faremos isto. Vamos impor as mãos, como Paulo fez com Timóteo, e profetizar sobre a vida dele. Por isso que Paulo fala no verso 6. Por cujo motivo te lembro que desperte o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. O sacerdote, querido, ele pode sim transferir a unção que ele tem para outras pessoas. Paulo colocou as mãos sobre Timóteo e transferiu para ele. E agora Paulo está falando no verso 6. Lembre-se disto, que existe um dom em você,
pela imposição das minhas mãos. Verso 7. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor, de moderação. Verso 8. Portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. Faça isso, Timóteo. Participe. Participa das aflições do Evangelho. Aqui, querido, nesses 3 versículos, vemos o coração de um homem, um gigante na fé, mas que está abalado diante de muitos anos de sofrimento. Paulo, em 2 Timóteo, ele está no fim de suas forças, chegando à derradeira hora em que encontraria o seu Salvador. Paulo então pede para que seu discípulo Timóteo ficasse firme e também fosse solidário com Paulo em sua prisão. Em segundo lugar, Paulo dá conselhos a todos os obreiros cristãos. No capítulo 2, do verso 1 até o verso 26, Paulo ele dá conselho para todos os obreiros cristãos. O capítulo 1, Paulo fala diretamente com Timóteo. No capítulo 2, ele abrange todos os obreiros. Então, queridos, esse capítulo 2 é para você. Receba isso nessa noite. Receba essa aula. É uma revelação de Deus para nós. Receba isso, querido. Mas vamos ler do capítulo 2, mas só do 1 ao 6. Nós vamos entender o que Deus está falando. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre as muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis. Olha só, presta atenção nisso. Paulo falou, Timóteo, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinar aos outros. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Quem te alistou para a guerra? Quem me alistou para a guerra? Jesus Cristo, amado. E se alguém também milita, não é coroado, se não militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Aqui ele mostra que o obreiro é digno do seu trabalho. O trabalhador, o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo, verso 7. Paulo exorta Timóteo a transmitir o evangelho a homens idôneos. Tu, pois, meu filho, testifica-te na graça que é em Cristo, e o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos, para também ensinar a outros. Ele está falando, olha só, Paulo está falando para Timóteo, transmitiu o evangelho a homens idôneos, homens fiéis. Era necessário gastar seu tempo investindo naqueles que agiam com fidelidade a Deus e não com aqueles que rejeitavam a verdade. Chegou a hora de nós não perdermos mais tempo. Ah, eu não quero. Se você não quer, fique fora. Eu, por exemplo, eu preciso investir naqueles que querem, naqueles que são fiéis. Ah, não, acho que eu não vou querer, eu não quero. Meu filho Timóteo, gaste o seu tempo investindo naqueles
que age com fidelidade e não com aqueles que rejeitam a verdade, Timóteo. Paulo usa algumas metáforas para comunicar o seu conselho para Timóteo. Primeiramente, nós vimos que Paulo, está falando para ele, a primeira metáfora, como um soldado que não está ocupado com as questões desta vida. Verso 4. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Queridos, nós precisamos priorizar a guerra. Nós somos soldados. Nós somos soldados de Cristo. Nós fomos alistados para uma guerra. Então precisamos colocar diante do Senhor a nossa prioridade. A prioridade é a tua obra. Você que faz parte do ministério de dança da igreja, prioriza o teu ministério. Você que faz parte do grupo das irmãs, prioriza o teu ministério. Você que faz parte do grupo dos homens, prioriza. Você que faz parte dos adolescentes, crianças, prioriza. Você é levita, você toca um instrumento, você ministra, você é beck, prioriza. Você é chamado para estar à porta, que é uma honra, prioriza. Você é chamado para pregar a palavra, prioriza. Não perca mais tempo, filho, filha, não perca mais tempo. O que Deus está falando conosco é isto. Você é um soldado. Você é um atleta. Não fique preocupado. Olha, o soldado está lá olhando outras coisas. Envolvido lá. Está na guerra. Como atleta de luta greco-romana que luta de acordo com as regras para receber uma coroa, Timóteo deveria fazer aquilo que é correto, mas também da maneira correta, sendo fiel a Deus que o chamou. E ainda temos uma terceira metáfora aqui, que diz que assim como o lavrador participa dos frutos que colheu, se Timóteo fosse fiel, ele receberia recompensa por sua fidelidade. Querido, se você for fiel, você receberá recompensas por sua fidelidade, amado. Não deixe de ser fiel. Fiel àquele que te chamou, aquele que falou, vem, te alistou. Não faça isso. Em terceiro lugar, querido, nesse esboço, vemos na carta um olhar muito claro dos últimos dias. Paulo tem uma visão profética dos dias que antecedem a volta de Jesus. No capítulo 3, verso 1 até o 17, diz assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos. Jactanciosos são aqueles se acham melhores, sabe? Eles são os caras arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores. Olha, essa carta parece que foi escrita ontem, segunda-feira. Foi entregue hoje, na terça. É o que está acontecendo tudo hoje. Sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, mais amigo dos prazeres que amigo de Deus,
tendo uma forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também desse, amado. Foge desse. Ele está falando para, olha, sai fora. Essa descrição é muito semelhante ao nosso tempo. Basta olharmos para as redes sociais e veremos muitos homens cheios de si, até mesmo homens que dizem servir a Deus, querido, pregando mensagens que fazem das pessoas mais amigos do mundo do que amigos de Deus. Mensagem que ensina sobre o que devemos fazer para sermos grandes aos olhos do mundo, amados, ovacionados pelas multidões. Cada dia mais vemos o cenário descrito por Paulo acontecendo diante dos nossos olhos. Cada dia mais vemos homens egoístas, avarentos, cheios de si, sem afeição, caluniadores sem domínio próprio. Eu estou encerrando, que essa aula ela é bem mesmo curta, diz que Paulo prepara Timóteo para enfrentar esse espírito. Mas nos dias em que vivemos, este espírito está superdimensionado e por isso devemos estar preparados para enfrentar esse espírito. Isso fica bem claro que, como Paulo estava preocupado ali com Timóteo, e por isso ele deixou essa carta escrita, eu vejo que, como toda a Escritura, olha só aí no capítulo 3, verso 16. Olha o que diz. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. E Paulo aqui, irmãos, Paulo, aí no capítulo 4, né, lá no verso 6, diz assim, ó, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. E o tempo da minha partida está próximo. Por isso que eu falei que Paulo, ele sabia que ele estava nos últimos dias. Mas mesmo assim, ele exorta o seu filho Timóteo e deixa para nós relatado isso, escrito para nós termos cuidados. Precisamos fazer como Timóteo. Buscar aqui o conhecimento. Como ele falou no capítulo 2, verso 15. Manejar bem a palavra da verdade. Precisamos ter o básico. Não precisa não, é só revelação. Não, precisamos estudar sim. Ele diz, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. E o tempo da minha partida está próximo. Um versículo que muito conhecido, né? Quando alguém morre, a gente... Quando fala assim, ó, nota de falecimento, aí aparece esse versículo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Aleluia! Que tenha combatido mesmo o bom combate. Então hoje eu quero combater o bom combate, para que um dia que a minha carreira
venha acabar, eu possa guardar a fé. Eu possa falar como Paulo falou. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada. A tua coroa está guardada. Cuidado para ninguém roubar a tua coroa. Fique bem atento. Hoje vivemos num evangelho, um evangelho de passar a mão sobre a cabeça. Senão eu vou perder o membro da igreja. Pastor tem que trazer palavras doces. Não pregue a verdade, pastor. Senão você vai ficar sozinho. Olha, eles vão embora. Tem igreja, tem uma igreja aqui, ali, vai para lá. Eu vou para lá. Não. Pregue a verdade. Ensine que a coroa da justiça dele está guardada, que ele não pode. É como se você tivesse hoje 100 mil reais guardado na sua casa. Você ia deixar onde 100 mil reais na sua casa? Eu, particularmente, talvez eu faria um buraco no chão, colocaria como a gente vê aí um tubo de PVC, aquele assim grandão, aí enterrava ele lá e concretava em cima, para ninguém roubar. A minha coroa, ela está assim, como eu acabei de falar, eu estou ensinando, né? Peguei um tubo aquele tubo assim, ó, grandão, fechado aqui embaixo, botei minha coroa lá dentro, tapei aqui em cima, abri um buraco, concretei tudo, coloquei o tubo lá dentro e concretei e coloquei piso em cima aqui, ó. Aí, pode andar aqui que ela tá escondida aqui embaixo, ninguém vai encontrar nunca a minha coroa. A minha coroa ninguém vai roubar. A minha ninguém vai roubar. A minha coroa ninguém vai roubar. E aqui, olha o que diz aqui. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, olha aí, não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Vou encerrar essa aula dizendo para você, ame a vinda do Senhor, porque essa coroa da justiça que está guardada, como Paulo falou, será dada a mim e a você que ama a vinda de Cristo. Quem ama a vinda de Cristo não fica aí, ó, olhando para um lado, vou dar uma volta lá fora. Não, quem ama a vinda de Cristo, pega firme, fora, chega junto mesmo. Ame, igreja, a vinda de Cristo. Irmão, minha irmã, querido, querida, ame a vinda de Cristo. Se você amar a vinda de Cristo, você vai receber o quê? Eu vou repetir a leitura. O que você vai receber? Vou ler aqui. Verso 8 de 2 Coríntios, capítulo 4. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o nosso Deus, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Você ama a vinda de Cristo? Quero orar com você agora. Oh, Deus. Ah, irmãos, a nossa coroa está guardada. A minha coroa está guardada. Está guardado. Está com o Senhor, amado. Ele vai me entregar naquele dia. Ah, Rachumbianda Namás. Aquele dia que eu vou receber a coroa da justiça. E você também vai, querido. Você também vai, minha amada. Você vai falar assim, eu combati o bom combate. Eu não desisti. Eu continuei firme lá com o pastor Edir.
Eu continuei firme lá no resgatado. Ainda levei mais uns 50 comigo. Querido, convida o seu vizinho. Convida o seu amigo para ir à igreja. Não é você sair, não, e ir para o outro lado, não. Vamos para a casa do Senhor. Vamos encher a igreja de pessoas com fome da palavra. Vamos levar pessoas para passar a amar a vinda de Cristo. Ah, se você levar um, e esse um passar a amar a vinda de Cristo, querido, querida, eu tenho certeza que a sua coroa ganhará mais uma pedrinha. O seu galardão será maior. Nós fomos chamados para isso. Você é um discípulo, uma discípula de Cristo. Você mesmo, jovem, você mesmo, homem, você mesmo, mulher. Nós fomos resgatados para resgatar. Resgatado para resgatar. Resgatado para resgatar. Resgatado para resgatar. Nós fomos resgatados para resgatar. Senhor, obrigado por esta aula. Obrigado por esse dia, Senhor. Nos deu uma noite na Tua graça, na Tua paz. E queremos, Pai, resgatar muitas vidas. Amar a Tua vinda. E receber a nossa coroa da justiça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, irmãos? Fiquem com Deus e até terça-feira que vem, onde nós daremos continuidade à nossa aula ou às nossas aulas. E eu vou enviar o PDF para você. Vou colocar no grupo da igreja, mas vou mandar na minha linha de transmissão. E se você que está assistindo essa aula, se eu gostaria de ter o PDF, pastor, eu não estou na sua linha de transmissão, você pode entrar em contato comigo, tá? Eu vou passar o número para você, 24 981 70, vou repetir, 24 981 70 10 47. 24 981 70 10 47. Esse é o meu WhatsApp e pode entrar em contato comigo que eu envio para você o PDF, tá bom? Deus te abençoe. Até na próxima semana, em nome de Jesus. Fique com Deus.